Boa noite, me chamo José Luiz Ocegueira e sou de Juiz de Fora. Atualmente tenho 68 anos e há mais de 35 anos trabalho como taxista. Durante os meus anos como taxista, vivenciei diversas situações que são difíceis de explicar. Algumas delas podem ter uma explicação lógica, enquanto outras não. Hoje eu gostaria de compartilhar uma das histórias que mais me marcou e aguardo ansioso pela opinião sobre ela. Tudo aconteceu em uma manhã de janeiro de 2009, quando estava muito frio e chovia levemente do lado de fora. O clima me obrigava a dirigir com as janelas fechadas e o aquecimento ligado. Apesar disso, o turno da noite era o meu preferido, devido aos benefícios que ele proporcionava. Durante a noite, o tráfego era menor, o que aumentava as tarifas e, consequentemente, minha remuneração. Embora isso também envolvesse riscos, dada a insegurança do país. Mas isso é assunto para outra ocasião. Por volta da 1h da manhã, um jovem de aproximadamente 35 anos me fez sinal para parar em frente a um banco do centro da cidade. Ele parecia muito apressado e, na verdade, era um daqueles clientes pelos quais todo taxista agradece. Sem sequer perguntar o preço da corrida, ele sentou no banco do passageiro e pediu que o levasse para uma pequena cidade localizada a cerca de 30 minutos de Juiz de Fora. Confesso que hesitei em levá-lo até lá, pois naquela época seria muito difícil encontrar uma corrida de volta que me permitisse ter lucro no meu retorno a Juiz de Fora. No entanto, o jovem me ofereceu uma quantia que concordei em receber. Ele explicou que se tratava de uma viagem de trabalho muito urgente e que a empresa para a qual ele trabalhava cobriria os custos. Após concordarmos com a quantia, iniciamos a viagem. Durante o percurso, ele me contou que era engenheiro de sistemas e que ele e seus colegas estavam trabalhando para resolver um problema com o equipamento de contagem em uma determinada agência bancária. Era essencial que tudo estivesse pronto antes da abertura ao público e por isso precisava chegar o mais rápido possível. A equipe o aguardava para lhe dar acesso à filial. Embora não entendesse muito sobre tecnologia, eu sabia que era uma situação muito importante. A estrada que nos levava à cidade não possuía iluminação pública, tornando a escuridão da noite ainda mais densa. E para piorar, estava garoando e não havia muitos veículos transitando naquela via. Encontrávamos um veículo a cada poucos minutos, o que nos fazia sentir solitários em determinados momentos. Em certo ponto da viagem, avistamos uma mulher acenando para que eu parasse o táxi. Ela estava parada no meio da escuridão, sem nenhuma casa ou sinal de vida ao redor. A situação era bastante estranha e fora do comum para alguém pedir um táxi naquele lugar. Eu me lembro claramente das roupas que ela usava, uma blusa vermelha e uma calça preta, com cabelo curto na altura dos ombros. Embora o escuro não me permitisse ver o seu rosto com clareza, pude estimar que ela tinha cerca de 30 anos ou menos. No entanto, o que me chamou a atenção foi que ela estava vestindo roupas apropriadas para o frio e chuva, e parecia calma. Nós dois comentamos que ela poderia ser uma pessoa necessitada que precisava desesperadamente de transporte para chegar em casa, ou talvez até uma isca para um roubo. Dirigimos por mais 1 quilômetro até chegarmos a uma área bem deserta, onde avistamos outra mulher. Ela parecia muito familiar, usando roupas idênticas à mulher anterior, blusa vermelha e calça preta, cabelo cortado na altura dos ombros também. Eu e meu passageiro ficamos surpresos e antes que eu pudesse dizer algo, ele exclamou: "Ei, não é a mesma mulher que vimos antes?" Percebemos então que eram muito parecidas, até mesmo com as mesmas roupas. Eu pensei que fosse uma coincidência, mas era muito estranho que duas pessoas tão parecidas estivessem no mesmo caminho que nós. Conversamos bastante sobre o assunto e ficamos surpresos com o fato de que ninguém conseguia ver o rosto da mulher claramente. Depois de alguns minutos, o medo começou a tomar conta de nós. Mais adiante na estrada, avistamos novamente a mesma mulher vestindo as mesmas roupas e com o mesmo penteado. Mas desta vez não havia dúvidas de que era ela. Ficamos intrigados sobre como ela poderia se mover tão rápido e tão longe em tão pouco tempo, superando a velocidade do meu veículo.
Assim que a vimos, gritamos e a mulher correu em nossa direção, forçando-me a desviar rapidamente para evitar bater em outro carro. A situação acabou deixando a mulher chocada, com a cabeça batendo contra a minha janela do passageiro. Então, vimos aquela mulher caída no chão, inconsciente. E apesar da agitação ao nosso redor, não paramos. O passageiro me pediu para acelerar o carro e ambos estávamos extremamente assustados e sem saber o que estava acontecendo. Achamos que talvez a situação se repetisse mais tarde, mas felizmente estávamos enganados. Não houve mais nenhum incidente estranho. Finalmente, deixei meu passageiro no centro da cidade e tudo que ele conseguiu dizer foi para eu voltar com cuidado. Estava extremamente apreensivo, pois precisava voltar pela mesma estrada sozinho. Mas reuni coragem e iniciei minha jornada de retorno. Felizmente, nada de anormal aconteceu durante o trajeto. Porém, minha história não termina aqui. E acho que o mais surpreendente ainda está por vir. 2 dias depois, vários noticiários informaram sobre o achado do corpo de uma jovem. Ela foi encontrada abandonada na mesma rodovia pela qual eu havia passado. De acordo com as reportagens, o corpo apresentava sinais de violência e tinha pelo menos 72 horas de decomposição. No entanto, o que mais me incomodou foi uma das imagens exibidas, que, embora censurada, permitia distinguir um detalhe que me pareceu extremamente familiar. A jovem vestia uma blusa vermelha e calça preta. Algo dentro de mim me disse que essa notícia estava relacionada com o que havia acontecido comigo. Havia muitas coincidências e eu queria deixar isso para lá. No entanto, admito que a dúvida estava me consumindo. Precisei fazer mais pesquisas sobre o assunto. Embora eu não concorde com o sensacionalismo da imprensa, consegui um daqueles jornais com notas amarelas e vermelhas. Alguém havia escrito sobre esse caso em particular. Ao ver as fotos, experimentei um impacto que talvez tenha sido o maior que eu já tive em minha vida. Era ela. Era a mesma jovem que eu havia visto à beira da estrada naquela noite, a mesma que havia me pedido para parar. A jovem de blusa vermelha e calça preta. Provavelmente ela foi assassinada e seu corpo foi deixado à beira da estrada para que pudesse ser encontrado. Caso você tenha gostado desse vídeo, por favor nos apoie dando um joinha e se inscreva para fazer parte do nosso canal. E se achar que vale a pena, compartilhe esse vídeo com seus amigos.